O futebol feminino vem crescendo a cada ano que se passa. E cada vez mais novos admiradores pelo futebol feminino estão surgindo. Quem olha as craques do futebol darem um show nos campos e gramados, ganharem prêmios e títulos tão sonhados, talvez não imaginam o quanto que foi precioso e difícil para chegar até aqui. Antes, muitas outras tiveram que suar a camisa para promoverem um esporte que até hoje sofre muito preconceito. O futebol feminino tem sua origem no ano de 1898, lá na Inglaterra, em uma partida com a Escócia. Com a chegada da Primeira Guerra Mundial, onde os homens se encontravam fora por longos períodos de tempo, as mulheres foram gradualmente introduzidas nas tarefas deixadas por eles, dentre elas o futebol. Times e equipes começaram a ser formados, campeonatos criados e elas estavam cada vez mais adaptadas ao esporte. Porém, a guerra acabou e os homens voltaram à ativa. Na época, a dinâmica formada pelas mulheres de continuarem com jogos foi vista mais como uma ameaça do que como algo para complementar. A Federação Inglesa de Futebol, diante de novo paradigma, decidiu que já não havia motivos lógicos para as mulheres continuarem a praticar um esporte que se via como masculino, banindo assim qualquer prática do futebol feminino nos estádios. Infelizmente, algo similar aconteceu em vários países, assim como no Brasil, que não foi tão diferente. Os primeiros registros e referências de mulheres jogando no Brasil foi no ano de 1921, nos estados Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul. Tudo completamente informal. Parece piada. Mas nessa época, era muito comum partidas de futebol feminino serem apresentadas em circos, visto como algo para ser engraçado e entreter as pessoas apenas. Anos depois, ainda na década de 40, o futebol feminino estava longe de clubes ou grandes ligas. Apesar de ainda não ser proibida, a modalidade era considerada violenta e ideal apenas para homens. No início de 1940, começaram a ter jogos entre mulheres no Pacaembu. E ao invés de ser um avanço, a sociedade não aceitou nada bem. As críticas, reclamações e ofensas foram tantas que as autoridades tiveram que proibir os jogos. Anos mais tarde, em 1965, as notícias de mulheres jogando clandestinamente começaram a crescer. Desta vez, o governo militar decretou uma lei específica e detalhada reforçando a proibição. Apenas no fim dos anos 70, depois de muita luta, foi revogada a lei que proíbe as mulheres de jogarem futebol. Ainda assim, as coisas não mudaram da água para o vinho. A proibição continuava em alguns lugares do país e onde era permitido, a modalidade não recebeu o menor estímulo e apoio de clubes ou federações, como por exemplo a CBF. E não foi nada fácil. Finalmente, em 1983, a modalidade foi regulamentada, sendo permitido às competições utilizar estádios e ser ensinadas nas escolas. Logo, surgem clubes como Radar e Saad como pioneiros da época. Em 1988, com tudo estabelecido, a FIFA decidiu criar um torneio experimental realizando um Mundial na China. A seleção montada para competir eram basicamente jogadores dos clubes Radar, do Rio de Janeiro, e Juventus de São Paulo, que tinham os times mais fortes do país na época. Ressaltando que para o campeonato não foram confeccionadas roupas especiais para jogadoras, usaram sobras das roupas masculinas. Apesar de experimental, o torneio foi um grande sucesso e serviu como pontapé para o desenvolvimento do futebol feminino aqui no Brasil. Ao todo, 12 seleções participaram e o Brasil levou a medalha de bronze nos pênaltis. Um grande feito para o primeiro Mundial, não é verdade? Em 1991, ano da primeira Copa do Mundo FIFA de futebol feminino, a CBF assume oficialmente o time, viajando com grande parte das atletas que disputaram o Mundial da China. Infelizmente, o Brasil, com pouco tempo de preparação, menos de um ano, não se destacou muito. Perdeu jogos para os Estados Unidos e Suécia, foram eliminadas logo na primeira fase. Logo mais, em 96, veio a primeira Olimpíada, os Jogos de Atlanta. Marcaram a estreia do futebol feminino, o time com várias veteranas como Meg, Marisa, Fanta, Pretinha e entre outros. Passou perto do bronze,
perdendo para a Noruega, ficando em quarto lugar. Em 1999, eis que surge a primeira conquista da Copa do Mundo nos Estados Unidos. A seleção se destacou logo na primeira fase, vencendo o México, Itália e empatando com a Alemanha. O Brasil acabou perdendo a semifinal para os Estados Unidos, mas ganhou da Noruega nos pênaltis, levando o bronze, o terceiro lugar naquela Copa do Mundo. Em 2003, entra para a equipe Marta. Ainda jovem e futura melhor jogadora do mundo, se destacava entre as mais experientes. Em sua primeira Copa, o Brasil foi eliminado nas quartas de final, perdendo para a Suécia. Porém, no mesmo ano, levou o ouro no PAN de São Domingo. Já em 2004, nos Jogos Olímpicos na Grécia, a equipe com Marta, Pretinha e Formiga dessa vez levaram a medalha de prata. Está aí o início de uma geração de atletas que se tornaria a mais forte do Brasil. Em 2006, veio o prêmio de melhor jogadora do mundo para a Rainha Marta, assim como ela é chamada. O cenário começa a mudar e trazer um crescimento sustentável da modalidade no país. Em 2007 e 2008 tiveram seus melhores momentos. No Pan-Americano do Rio, vimos a conquista da medalha de ouro com uma goleada de 5-0. Na Copa do Mundo, que aconteceu na China, o Brasil conquista a segunda colocação e nas Olimpíadas de Pequim, o Brasil leva a prata. E Marta, mais 2 bolas de ouro. Em 2009, teve a primeira edição da Libertadores Feminino. Brasil se destaca e novamente Marta é a melhor do mundo. Não só em 2009, mas também em 2010. 5 vezes consecutivas. Diante de toda a dificuldade enfrentada, no decorrer do tempo vimos grandes talentos serem revelados. Marta, que mantém o recorde de premiações se destacando como o melhor do mundo. Pretinha, que encantou com suas habilidades, entre muitas outras, claro, sempre se destacando também na seleção brasileira. Porém, além de tudo ter se ajeitado, não podemos negar que o futebol feminino ainda se depara com dificuldades e preconceitos até hoje. Ainda hoje, é muito difícil para esse esporte receber total apoio e se firmar, visto que não há uma instituição responsável para administrar a modalidade no Brasil. E a sociedade, a mídia que nunca deu ou dá devida importância a uma atleta feminina. E você, acompanha ou curte o futebol feminino? Acha que as mulheres já conquistaram seu espaço no mundo dos esportes? Acredita que ainda precisamos de mudanças nesse cenário? Deixe aqui embaixo os seus comentários, deixe aqui a sua opinião. Valeu, galera, e aquele abraço!